falando do Império Romano, tá? Então, nós vimos nas últimas aulas, nós falamos sobre o surgimento de Roma, né, que era uma vila de passagem, né, onde pastores, né, que levavam lá os rebanhos de ovelhas, eles paravam para o momento lá dos animais, enfim, se alimentarem, beberem água às margens do rio, e aos poucos, aquela cidadezinha de passagem, ela vai começar a se formar, ela vai começar a crescer, e ela vai se tornar uma grande cidade. Essa cidade, ela que é Roma, ela começa a anexar outras regiões, ela vai anexar o que é a Itália, que nós conhecemos hoje, né? Aquele formato lá da bota. E o primeiro sistema de governo dessa cidade que nós vimos será a monarquia. Né? Então, a monarquia ela vai ser o primeiro sistema de governo. Depois, nós teremos, como a Roma tinha uma sociedade bastante hierarquizada, era uma sociedade em que você tem uma minoria muito rica e a grande maioria que não tem nada, né? Que nada mudou, né? A gente está falando aí de 400 anos antes de Cristo e parece que muita coisa continua. Então, uma minoria que era muito rica e a grande maioria que tinha que pagar imposto. E aí, com o tempo, o rei ele vai começar a concentrar muito poder. E isso vai começar a atingir os interesses daquela elite romana, que eram aqueles que se chamavam, que eram conhecidos como os patrícios. E aí os patrícios vão derrubar o rei, o último rei será o rei Tarquínio, né? Eles vão derrubar o rei e vão criar a república. Então nós vimos isso no último formulário. Então a república, ela vai ter lá os dois magistrados, que seriam dois presidentes, né, o nome desse cargo era cônsule, não era presidente. Então eram dois cônsules, dois presidentes. Aí você tem um presidente que era responsável pela guerra, e ele era responsável pelo exército, e um outro presidente que era responsável pelo Senado e pela cidade. Com o tempo, a República Romana ela será atingida por muitos casos de corrupção. E aí nós teremos um processo de empobrecimento muito grande da cidade, porque os plebeus vão ficar cada vez mais pobres, a cidade vai ficar cheia de escravos, e aí esse sistema de governo ele começa a perder força. E aí vai surgir o império. E é isso que nós vamos estudar hoje, o império, esse período, o último período aí de Roma, que é conhecido como o período do império. O que é o império? O império é um governo que está centralizado na figura do imperador. Quem que era esse imperador? Era um general, né? Os generais dos exércitos romanos, eles começam a ter muito poder. Eles começam a fazer muita riqueza, porque eles conquistavam territórios e incorporavam nas suas propriedades aqueles territórios que eles ocupavam. E esses caras, eles começam a ter muito prestígio, muito poder, né? Então a população começa a ver com bons olhos os generais, e aí nós teremos, com o Júlio César, o primeiro imperador. Então eu vou colocar aqui para vocês a minha tela para compartilhar aí. Tudo bem até aqui, meninas? Se tiver alguma... Tranquilo até aqui? Tudo bem. Tá. Olhem só. Tranquilo, professor. Maravilha. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Ainda não. Não? Espera aí. Agora, agora sim. Tá. Tá, é. Agora foi, né? Olhem só. Então, nós vamos falar sobre o período do Império.
Império Romano. Olha só, é importante destacar que... Agora foi. Agora foi, né? Tá, perfeito. Foi. Então, é importante destacar que Roma, quando chega aí nesse período do Império, Roma já era uma gigante, né? Os romanos dominavam toda a Europa, dominavam parte da Ásia, dominavam toda a Mesopotâmia, né? Dominavam o Egito. Os caras vão dominar meio planeta. Meio planeta estava nas mãos aí do Império Romano, né? Então, nós estamos falando aqui de um império que surge e que já era grande, porque esse processo de expansão ele vai se dar desde a monarquia, vai passar pela república, e quando o império, né, se torna império, ele já era grande. Então, olhem só. Aqui, esse é um slide que eu coloquei na última apresentação, mas eu coloquei aqui para a gente retomar. Então, o que vai acontecer com a República? Ela vai entrar em crise. Por que a República entra em crise? Primeiro, por conta aí dos casos de corrupção, o Senado vai se tornar um Senado muito corrupto, e principalmente por conta de uma crise social muito grande. Por quê? Você tem muitas pessoas passando fome, que tinham que pagar seus impostos, mas não tinham nem comida, né, para se alimentar. Então, nós estamos falando aí de um período muito conturbado. E aí, o que vai acontecer? Os militares, né, que eram principalmente os generais, eles vão começar a ter muito prestígio. E aí, um desses generais, chamado Júlio César, esse bonitão aqui, ele vai dar um golpe, certo? Em 101 a.C. E aí, galera, ele vai, então, estabelecer um império. O que vai acontecer com o Júlio César? Ele vai ser assassinado por um senador chamado Brutus. Vocês já ouviram aquela frase que diz, até tu, Brutus? Já ouviram isso? Eu não. Até tu, Brutus. Já ouviu? Já. Já ouviu? Então, quem disse esse até tu, Brutus? Foi esse cara aqui, o Júlio César, porque ele foi assassinado por um senador chamado Brutus. E aí, galera, a partir de Júlio César morre, e quem vai assumir o poder no lugar dele, quem será o próximo imperador, será o seu sobrinho. Então, olhem só, aqui é a história aí do Império Romano. Eu fiz esse esqueminha aqui para facilitar aí para nós. Então, qual que é o período de duração do Império Romano? Quando que ele surge? Ele vai surgir aqui, olha, o assassinato de Júlio César em 27 a.C. O que esse 27 antes de Cristo significa? 27 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Então, antes de Jesus Cristo nascer, 27 anos, o Caio Júlio César, ele vai se tornar, então, o imperador de Roma. Ele inaugura, né, essa experiência do império, e quem vai consolidar isso vai ser o Caio Júlio César. Aqui nesse período, meninas, a gente vai ter um período chamado de Pax Romana. Coloquei aqui, ó. O que é esse Pax Romana? Uma paz, um período de tranquilidade, período aí em que conflitos mundiais, né, internos aí do Império Romano, eles vão diminuir. Mas, na medida que há essa diminuição do conflito, né, o Império Romano ele começa a dar, ele começa a apresentar problemas, ele começa a se estagnar, ele vai começar a sofrer um declínio. Por quê? Eu coloquei aqui para vocês, ó, algumas causas. Então, ó,
Aqui no centro está escrito, né? Declínio do Império Romano. Primeiro, aproximação dos chamados povos bárbaros. Quem eram esses povos bárbaros? Vikings, os visigodos, os francos, os germanos. Então, eram povos que viviam fora de Roma e que começam a se aproximar da cidade e que desejam invadir e tomar a cidade. Então, essa aproximação dos povos bárbaros, ela começa a enfraquecer o império, por quê? O imperador ele tinha que mandar muito exército para controlar aí as tentativas de domínio dos povos bárbaros que estão aqui. Há uma questão importante que é a estagnação econômica. Nós temos uma crise econômica que tem precedente. Também há a expansão do cristianismo. Jesus Cristo, ele nasce numa província romana, né, fazia parte de Roma. A região da Palestina, Judéia, toda aquela região era uma província romana. Jesus Cristo, ele é condenado à morte, né, por Roma, né, então o imperador romano ordena a morte de Jesus Cristo. Pôncio Pilatos, ele era, na verdade, o chefe da província, ele era um político, né, um general militar, e ele era responsável pela província onde Jesus Cristo vivia. Então, Jesus é condenado à morte por quê? Porque eles achavam que Jesus era um homem perigoso, porque ele criticava o sistema, ele criticava o governo, ele dizia ao escravo que não era justo ele ser escravo. E perante Deus, ele era um irmão. Lembrando que nós estamos falando aqui de um governo que adotava uma religião que era politeísta, onde tinham vários deuses. E eles não aceitavam a pesquisa de um único Deus. Né? Então, com a morte de Jesus Cristo, esse movimento que eles achavam que ia acabar, pelo contrário, né? Os seguidores de Cristo eles vão se multiplicar todos os dias, e a expansão do cristianismo se tornará um problema para o Império Romano. Além disso, galera, com o tempo, o exército romano, que fazia a segurança aqui contra os bárbaros, os povos ditos bárbaros, ele começa a perder força, né? Ele começa a entrar em crise, certo? E aí nós temos a questão aqui da instabilidade política. Então, olha, o Império Romano, ele vai viver um período de paz romana, porém, ele começa a dar sinais de que vai acabar. Aí aqui, meninas, eu coloquei essas duas obras que mostram essa política que trouxe uma certa paz. Essa paz, a Pax Romana, é uma paz dos patrícios com os plebeus, dos mais ricos com os mais pobres. Então, os plebeus, eles não protestaram tanto quanto protestaram lá no período da República. Por quê? Porque os romanos, principalmente os imperadores, eles criaram a tal da política do pão e circo. O que é essa política do pão e circo? Aqui tem uma obra de arte que mostra pessoas entregando comida, aqui, ó, comida aos mais pobres. Então, é o pão, a entrega de cereais, a entrega de pão, a entrega de grãos, para tentar conter a fome dos mais pobres. É uma esmola, né? Então, a ideia aqui era oferecer comida para evitar revoltas mais profundas aí dos plebeus. Aqui é o circo. O que era o circo? O circo eram os eventos que eram realizados nas arenas. Então, por exemplo, no Coliseu, onde você jogava cristãos vivos
para serem devorados por leões, onde você movimentava milhares de pessoas no Coliseu para assistirem à luta dos gladiadores, certo? Tudo bem até aqui, meninas? Aí, olhem só, eu vou compartilhar com vocês aqui um filminho, O Gladiador. Já assistiram esse filme, O Gladiador? Não. Vou assistir. Diga aí, Rosângela, você já assistiu? Ainda não, acho que devo ter assistido, mas faz muito tempo. Eu vou assistir de novo. Bem legal. Olha, eu vou compartilhar com vocês um trechinho desse filme. Vai falar sobre essa parte romana. Então, essa parte romana é esse momento que o Francisco ele dá esmola para as pessoas mais pobres, para que elas não morressem de fome, e para a diversão. Por isso que é chamado política, então, e circo. O circo era o grande evento que era realizado no Coliseu, onde escravos, né, que eram os gladiadores, lutavam até a morte. E a população, os mais pobres, eles ficavam imensamente felizes. Fazendo uma alusão hoje, né, por exemplo, a história, hoje ao Brasil, o futebol pode ser comparado aí à política de pão e circo. Porque imagina só, as pessoas vão para o estádio, muitas vezes elas estão desempregadas, estão sofrendo com um monte de coisas, mas naquele momento, no momento lá do gol do seu time, você esquece de todos os seus problemas. A política do pão e circo, lá de Roma, ela é adotada até hoje, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Deixa eu compartilhar aqui, então, a minha tela. Vocês estão vendo aqui a tela? Tô. Tá? Então, ó, é um trechinho do filme O Gladiador. Esse cara aqui, ele é um mercador, ou seja, ele era um comerciante de escravos. Quem que eram esses gladiadores? Escravos. Então, ele comprava e vendia escravos para as festas, os festivais esportivos que aconteciam lá no Coliseu. Então, ó, eu vou dar o play aqui. Vocês vão ver aí os gladiadores, vocês verão a população comemorando e vocês vão ver o Coliseu, a arena. Olha lá. Vixe, eu não tô vendo. Não está vendo? Não? Não. Eu também não, professor. É a mesma a tela que estava antes. Então peraí. Que é o rico e o pobre. Eu vou interromper. Peraí, meninas. Deixa eu colocar aqui. Ui. Agora eu acho que vai. Quer ver? Ué, por que isso? Tá dando aqui que eu não posso compartilhar minha tela? Peraí. Vamos de novo, vou tentar. Agora acho que foi. Agora, vocês estão vendo? Não. Agora tô. Agora tá aparecendo. Agora tá aparecendo. Beleza. Mas... Eu não sei, eu acho que esse filme ele tá na Netflix, ele tá num volume bem, não tá muito alto. Vamos ver se vocês conseguem ouvir, tá? Você é Fred Davis. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que ela... Tá. Peraí, vou voltar lá, desculpem. Eita. Peraí, meninas. Ele deu uma travada aqui. Vocês estão vendo aqui? Agora sim. Tá. Somos todos homens mortos.
Ó, esses homens são gladiadores. Eles são escravos. Pessoas ricas, né? E a grande maioria são pessoas pobres que estão lá torcendo. É que aparece muita violência, tá? Muito. Mas eu só quero que vocês vejam aí a arena. Aí. Ó, as pessoas estão curtindo, divertindo-se. E o povo se matando. E o povo se matando. Então, isso dava prazer. Essa era a tal da política do pão e circo. O circo é isso, né? Esses eventos, pessoas, gladiadores que a razão de viver era matar ou morrer. E divertir, né, a população que estava assistindo. Mas é isso. Eu já assisti esse filme, mas quando era bem nova. Então, ele tá na Netflix ainda. Eu vou assistir. Mas é legal porque passa para nós... Deixa eu... eu acho que eu vou sem fome. Passa para... A gente começa a ter uma ideia de como que os romanos viviam, como que era a política. Por que é importante estudar Roma? Porque vocês vão ver que tudo que nós somos hoje, principalmente o mundo ocidental, é influência desses caras. Já vem lá de trás. Já vem lá de trás. Por exemplo, o português, né? O nosso idioma, a língua portuguesa, é uma língua latina, que vem do latim, que era o idioma que era falado nesse período aí lá na Itália. Então, por isso que é importante a gente estudar aí Roma. Ó, vamos voltar lá para a apresentação, está acabando, tá? Vocês estão vendo aqui a apresentaçãozinha? Não. Não? Não, tô vendo não. Tá, peraí. Então, vamos interromper. Deixa eu voltar aqui. Agora, vocês estão vendo? Agora sim. Voltou para... Tá, maravilha. Voltou Acabando, tá? Peraí. Voltou para aquela mesma tela, né? Isso, agora. Ó, então, olhem só. Algumas mudanças acontecerão dentro do período aí do Império Romano. O principal será a conversão de um imperador romano ao cristianismo. O cristianismo até 302 depois de Cristo, certo? 312 anos depois do nascimento de Jesus Cristo, era proibido no Império Romano. Então, os cristãos, eles eram duramente perseguidos pelos romanos. Aqui tem uma obra de arte que mostra cristãos lá no Coliseu, certo? Prestes a serem devorados por leões. Nossa!
Então, cristãos eram jogados na arena para divertir toda essa galera que está aqui, olha. Isso daqui é o Coliseu. Estão vendo? Então, isso significa que a religião romana, ela não aceitava as diferenças. E como os cristãos, eles, além de professar um único Deus, o movimento denunciava os abusos do Império, né, as injustiças cometidas pelo Império. Aí qual que vai ser a mudança? Em 312 depois de Cristo, o Constantino, que é o imperador romano, ele vai se converter ao cristianismo. E aí, na conversão do imperador Constantino, ele vai proibir a prática da antiga religião romana, que era politeísta, e ele vai obrigar o culto de um único Deus, e ele vai dizer que a partir da sua conversão, o cristianismo se tornaria, então, a religião oficial do Império Romano. Então, 312 anos depois de Cristo. Isso significou o quê, meninas? O surgimento da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica surge lá em Roma, a partir da conversão de Constantino. Então, até aqui, Constantino, ser cristão era proibido. Era a chance de divertir a plateia lá do Coliseu, né, em ser devorado por um leão. Certo? Certo. Acabando aqui, ó, religião. Então, olhem só. Eu coloquei aqui para vocês, do politeísmo ao monoteísmo. Então, ó, politeísmo, vários deuses. Monoteísmo, um único Deus. Religião no Império, galera. Então, a religião ela era politeísta. Não existia tolerância para com os cristãos. Então, era politeísta e existia uma perseguição em relação aos seguidores dos ensinos de Cristo. Quais eram as ameaças dos cristãos para o Império? Principalmente, eles defendiam o culto ao único Deus e defendiam uma vida mais simples. Eles, principalmente Cristo, né, vai dizer que o imperador não era um Deus. O imperador era um ser humano. E o imperador era corrupto, porque a maioria das pessoas viviam na miséria e o imperador vivia em meio a muito luxo, muito conforto. Então, essas ideias, as ideias cristãs, as ideias de Jesus Cristo, que não acabarão com a sua morte, essas ideias eram vistas como ameaças ao Império Romano. Qual que vai ser a reação do Império? Dura perseguição. Então, os cristãos, eles serão perseguidos, eles serão mortos, eles serão jogados numa arena com leões, numa arena com gladiadores, enfim, eles serão aí duramente perseguidos. Essas mudanças, elas começam com a conversão de Constantino aqui, olha. E aí, a religião cristã, ela se torna, então, a religião oficial do Império Romano. Tudo bem? Influências desses caras, meninas, as construções, então, as arenas, né, que nós temos hoje no Brasil, por exemplo, as arenas de futebol, a Arena Corinthians, a Arena Palmeiras, todas essas arenas, elas foram criadas aqui pelos romanos, e até hoje elas são adotadas por nós. Outra influência, a língua latina. Então, a língua latina é o português, é o italiano, é o francês, é o espanhol. Então, essas línguas, que são conhecidas como línguas latinas, por que América Latina? Porque aqui na América Latina, né, nós falamos o português e o espanhol. Então, são duas línguas latinas.
Tudo bem? Artes e o direito. Então, o direito romano é estudado até os dias atuais. E é isso, meninas. Tudo bem? Tudo. Tranquilo? Dúvidas? Não. Tranquilo? Tem que ler de novo para poder. Hã? Depois a gente vai ficar gravada a aula, mas vai ficar para a gente, não? Sim, eu vou converter essa aula em vídeo. Ah, e aí tá. eu vou mandar para vocês o link. Tá. Tá bom, a gente vê mais direito, né? Isso. Mas se tiver qualquer questão, eu estou à disposição, meninas. Tá bom. Eu vou parar de gravar aqui, ó. Interromper a gravação. E é isso.